LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Olá, seja bem-vindo a mais uma quinta-feira com Esgoda. Hoje estamos com mais um ícone do mercado do agronegócio nacional, nosso amigo José Márcio Sutil, né? Então, eu tenho um prazer hoje de recebê-lo aqui e a gente poder falar um pouco sobre o agronegócio, sobre praticamente sementes, que foi a vida inteira do Sutil aí, praticamente em cima de sementes, que continua até hoje desenvolvendo esse mercado. Para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, que gosta de marketing, né? E está acompanhando o nosso canal, Agrocanal LFZ Consultoria. Dê seu joinha aí. Sutil, seja bem-vindo, meu amigo. Esgoda, é uma satisfação estar contigo nesse momento, nessa cadeira virtual que passaram e tem passado figuras ilustres do agronegócio brasileiro. Eu espero poder contribuir e minimamente manter o nível, porque você tem tornado bastante difícil para outros podcasts do agro pelo nível das pessoas que você tem trazido aqui. Vi grandes professores aqui, vi pessoas que a gente tem grande admiração, e é um prazer muito grande estar contigo. Poxa, que bom, Sutil. Eu, sabe, com 61 anos de idade, Sutil, o que mais me agrada em fazer isso aqui é que eu sinto que eu continuo aprendendo, cara. A gente não para, né? Tá sempre aprendendo, né, cara? Sempre coisas novas, né, cara? Eu acho que isso é extremamente importante. E a conversa com você hoje não vai ser diferente disso. A gente vai continuar aprendendo. Mas o tio me conta, cara, da onde vem essa tua história do agronegócio? Tua família é do agro? Como é que tu veio parar no agronegócio, meu amigo? Esgoda, eu tinha medo do agronegócio, cara. Eu acho que tem muito a ver com o meu jeito de ser. Quando moleque, tinha vontade de ser atleta. Só que eu era muito ruim em qualquer coisa que eu fosse praticar, né? Mas eu tinha uma vontade enorme de ser atleta. Então, eu era o cara mais dedicado. Podia jogar xadrez, né, cara? Mas daí faltava QI, Esgoda, pro xadrez. Eu tentei também, jogo até hoje xadrez com meu filho, mas não, Uma apanha mas dele. apanho dele, o moleque é mais ligeiro, essa geração nova, e é bom ter nativos digitais em casa que te Ah, ajudam de um jeito diferente. Mas meu pai era sou filho de um funcionário de estatal, a gente mudou muito, rodou, e eu queria ser um atleta. Me dedicava, mas eu vi que eu ia ser meia boca em qualquer coisa que eu fosse participar no esporte, mesmo sendo um cara mais dedicado. entendi. E no meio do caminho, meu pai comprou uma propriedade rural no interior de Chapecó e eu comecei a me conectar com o agro. Mas aquilo para mim não fazia muito sentido no começo. Tinha que trabalhar, moleque, um negócio pesado, né? Cara, não é o meu caminho. E acabei me encontrando na agronomia. Não fiz colégio agrícola, me criei em Itaú, uma cidadezinha do oeste de Santa Catarina, passava na frente do colégio agrícola em Concórdia. Meu pai falava: aqui, meu filho, ó, para você estudar no futuro e tal. E na minha cabeça vinha, não falava com meu pai, senão antigamente era mais pesada a conversa, né? Não falava com meu pai que eu não queria porque tinha que trabalhar no colégio agrícola antigamente. Até isso tiraram dos agriculinos, que era o suor, né? Então eu falava: cara, não, pai, veja bem, eu vou tentar o vôlei, vou tentar outra coisa, mas o colégio agrícola não. E acabei parando na agronomia e me apaixonando pela área, sou um grande apaixonado e conectado com as coisas do agro, e me sinto ultra realizado. Acho que se fosse Seu, começar de novo, seria do agro. seu pai é vivo ainda, Sutil? Meu pai é vivo, tem 70 anos, mora no litoral de Santa Catarina. É, coisa boa. Tá novo Tá, ainda, tá tá novo. novo, aposentado, mas está bem, graças a Deus. Tá com muita saúde ainda, é importante. Que bom. Que lugar que ele mora lá no litoral? Mora em Balneário Rincão, Eita, isso é beira bom, de uma né, cara? lagoa, vive a vida, aproveita o tempo com pesca, com a família, divertindo com os netos, isso é bom. Isso é Espero que a muito gente bom. possa chegar lá um dia, construir um caminho para chegar lá. Amém. E você formou aonde, Sutil, em agronomia? Eu formei em Lages, Goda. Fui em 95 para Lages. Sei. Na época, olhei Florianópolis e Lages para agronomia. Lages foi o que eu passei primeiro, acabei indo para Lages. Lages foi uma grande escola da minha vida, porque desconectado da família, né, num lugar frio, um pouco inóspito, a gente conseguiu construir outros relacionamentos e de lá muito do que eu me tornei hoje veio das oportunidades de aprendizado que a gente teve lá em Lages. Certo. E Sutil, você se formou e teu primeiro emprego foi aonde, cara? O que que você foi fazer da vida?
Esgoda, eu me formei e engraçado que tudo aquilo que eu me propus a não fazer na vida eu me tornei, né? Quando eu estava na agronomia, eu falei, cara, eu não vou trabalhar com suinocultura, essa parte, cara, isso não me cai bem. Passei para lembrar para suínos e aves. Saí de lá, fui trabalhar com projetos para agricultura, depois fui trabalhar numa indústria, de produção animal no Rio Grande do Sul, cuidando do fomento, lá tive grandes professores, que me ensinaram muito. E eu falava, cara, trabalhar com suínos, aves era uma coisa que eu não queria, porque tinha na propriedade do meu pai, eu sabia o quanto era sofrido aquilo. Fui trabalhar com fomento de avicultura no Rio Grande do Sul, uma lição de vida enorme, aprender a lidar com gente, conexão com as pessoas. Ali eu aprendi algo que me ajuda até hoje na vida, que é a extensão rural, na acepção da palavra, sabe? Como despertar a pessoa a se transformar, a mudar, ela perceber a necessidade de mudar. E de lá nós montamos um projeto, Esgoda, para que os nossos integrados da avicultura produzissem milho grão para vender para a empresa, porque o Rio Grande do Sul vinha diminuindo a produção de milho, nós estávamos tendo cada vez ir mais longe comprar grãos, e a gente falou, cara, nós temos um potencial aqui, vamos estimular esses caras a plantar, e eles plantando, nós compramos a produção de grão deles, depois levamos na forma de ração, nós ganhamos em logística, a empresa tinha uma boa estrutura vital à época, e a gente começou um programa e aquilo me projetou para o mercado do agro na parte de milho, porque a gente fez conexões com empresas de milho, começou o projeto lá na época, uma proximidade muito grande com a NK Sementes, e foi ele que acreditou no projeto, nos ajudou a fomentar o projeto, investiu no projeto, aí eu me conectei muito com a Singenta, tem grandes professores dentro da Singenta, aprendi muito com esses caras. Fiquei 3 anos conduzindo esse projeto, chegou num ponto que falei, cara, eu quero algo maior, e aí apareceu a AgroS Sementes na minha vida, Esgoda. Quem é que te chamou para ir para a Agroeste? Quem foi a Foi um pessoa? amigo, foi um amigo que me indicou. E eu fui com o Brusa, fazer uma entrevista com o Brusa em Xanxerê, um Porra, figura grande muito blusa legal. amarela, né? Cara, grande É. Brusa, esse cara, devo muito para ele, é uma O que ele pessoa está que me fazendo da vida inspirou. hoje, o Brusa, que eu nunca mais vi? Cara, o Brusa, ele está mexendo com energia elétrica, está mexendo com os projetos particulares, saiu do agro, se afastou do agro, infelizmente, é uma pessoa que faz falta no dia a É. dia do agro, uma pessoa com uma visão enorme, uma agressividade comercial como poucos, assim, aprendi muito, muito com o Brusa, me deu a grande oportunidade, a grande boom da Agroeste foi que eu fui para o Centro-Oeste, Esgoda. Eu não conhecia o que era o Centro-Oeste, mas os caras... Para Eu onde não você sabia... foi? Eu fui morar em Campo Verde, onde eu resido até hoje, mas era para gerenciar um moleque de 26 anos, Esgoda. Eles me deram a gerência de São Paulo ao norte do Brasil, Ah, né? E eu não sabia o que estava fazendo, e eu acho que nem eles. Eu tinha convicção que eu não sabia o que estava fazendo, mas com eles 26 também anos. não. 26 anos de idade, 26, 27, ele estava na transição para 26, 27 anos de idade. Eles me deram a gerência de São Paulo, ao norte do Brasil, e aí eu falei, cara do céu, o que que eu estou fazendo aqui? Como Esse é que eu negócio é faço gigante. isso? Como é que eu faço isso dar certo? Esse negócio é grande demais. Você Só tinha que aí quantos veio representantes na mão que você foi para começar a trabalhar? 18 representantes para começar a trabalhar Puta e merda, é gente pra cacete. era sim, mas pela geografia era pouco, Por que né? você acha, Sutil, que eles chamaram você para gerenciar isso aí? Qual foi a qualidade que você acha que eles enxergaram em você? Porque alguma coisa tem que ter de diferente. O que eles enxergaram para te chamar para essa função, cara? Eu acho que eles entenderam que eu tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem, Hum. né, O olho Esgoda? A gente brilhava. tinha feito um projeto que deu certo, meu olho brilha até hoje para qualquer coisa que me desafia, né? E aquilo me desafiava muito, mas eu não tinha noção da geografia e da dimensão que era tudo aquilo, Esgoda. Era algo muito grande para um moleque, né? Muita responsabilidade, muito dedicado, Tava e foi pela solteiro. solteiro, e foi pelo compromisso e pela dedicação com as pessoas, mas muito firmado no compromisso das pessoas que a gente fez dar certo. Que ano foi isso, Sutil? Isso foi em 2003, 2003 para 2004, Esgoto, Certo. né? A Agroeste era muito pequena, tinha vendido naquela época na regional que a gente assumiu, no ano anterior tinha vendido 42 mil sacos, é um volume muito pequeno de sementes.
o mercado era muito Total menor. ou na tua área? Na minha área, né? A Graça era muito boa no Sul, a empresa muito organizada, muito ajustada, muito certinha no Sul, mas lá estava começando a aparecer. E daí, no processo com o Brusa, né, a gente criou uma identidade muito forte, eu tenho uma admiração muito grande por ele, das pessoas que... E fomos fazer eu passei um tempo com a pesquisa, rodando para conhecer os produtos, e fomos fazer uma reunião de time em Rio Verde, Goiás. Nessa reunião de time, o Brusa falou, cara, tem um time bom à tua disposição, um time forte na mão e tal. Naquela época as coisas eram muito mais duras que hoje, mas isso fez parte de uma evolução boa do aprendizado, Esgoto. À noite nós dividimos o quarto, né? Ele como acionista da empresa e diretor comercial, e nós dois no mesmo quarto. Ele falou, o que achou do teu time? Eu falei, Brusa, uns quatro, cinco vira, agora o resto nós vamos ter que mudar, cara. Ele Ah, falou, tá de louco, cara. 18? Ele falou, tá louco, cara. Eu falei, Brusa, o desafio aqui é maior do que nós estamos enxergando, mas principalmente a oportunidade é muito grande. Ele falou, será? Eu falei, cara, eu estou vendo aqui, ó, tem que trabalhar. E aí eu usei daquilo que era a vontade de ser atleta. E aprendi a olhar muito para isso. Nos Estados Unidos, ex-atletas têm muito espaço no mercado corporativo, porque são pessoas dedicadas, disciplinadas, que têm uma hierarquia razoável, respondem a uma hierarquia e tal. E, cara, eu comecei a acordar cedo, dormir tarde e transpirar nesse intervalo de tempo, esgoto. Algumas pessoas a gente desligou, outras pessoas foram saindo, e a gente foi estruturando um time com bons gerentes, com boas pessoas no campo. Nós tínhamos um time redondinho na Agroeste. No primeiro ano a gente deu uma sorte absurda, eu acho que isso me ajudou muito na profissão, dentro da Agroeste, no tempo que eu fiquei na Agroeste, me ajudou muito. A gente dobrou de volume de vendas no primeiro ano. Ah, tu acha que E isso em isso função do que? Apareceu um híbrido vencedor? Apareceu uma não, oportunidade? o portfólio era isso em função de suor, Lisboa, isso em função de transpiração. Transpiração mesmo. Cara, colocar o time na frente do cliente, escutar o cliente, entender aquilo que precisava fazer, colocar as pessoas na ponta, colocar as pessoas que tinham, e aí na época não se falava, mas eu comecei a entender muito do propósito, né? Hoje eu conecto com o propósito, as pessoas que queriam fazer as coisas crescer, as coisas acontecerem, pessoas humildes, dedicadas, trabalhadoras, num perfil, e isso eu aprendi também que cada momento da empresa você precisa de um perfil de profissional, mas naquele tempo, e não foi por conhecimento, tá, Isabela? Foi por muita dedicação e transpiração, a Tu gente vê, foi né? identificando as pessoas certas. Você vê, Sutil. Então, isso deixar claro, né, que principalmente em milho, né, você não precisa ter o melhor portfólio. Você precisa ter um bom portfólio para poder brigar e sangue e suor e fazer o trabalho formiguinha, porque ninguém compra 100% de um milho só e você não quer 100% do cara, então você conseguiu fazer com que as coisas acontecessem na base do suor, da transpiração, com as pessoas certas, né? Eu Acho que acho esse é o que ponto. é o ponto principal, né? E aí você dobrou esse volume de vendas, cresceu no conceito da companhia e os caras falaram, esse Sutil aí é um cara que vai virar. Eu dei sorte, a empresa, como a empresa era uma empresa de dono, isso melhora muito a conexão quando você entrega resultado. Viu? Pera um pouco aí, cara. Você me lembrou do Tiger Woods aí, que o Bernardinho puxou essa frase para ele, né? Quando perguntaram para o Tiger Woods, que é o negro, né? Como é Isso. que ele poderia estar ganhando tanto título no golfe, que é um esporte de rico, né? Ele falou assim: é muita sorte. E quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É mais ou menos isso que você está falando para mim aí. Não foi sorte, não, parceiro. Foi muito Tem treino, muita trabalho, dedicação, né? mas tem o time também no negócio. Tem uma coisa que é muito importante no negócio, é o time. Acho que a gente estava na hora certa, né? Acertou o time. E dali para frente, a conexão com os donos, o alinhamento, a confiança da empresa, uma coisa que é fundamental para um líder, Esgoda. E isso eu tenho orgulho de ter tido por onde eu trabalhei de uma forma muito forte, mas na Agroeste era aquilo que me motivava, não era o retorno que eu tinha no final do mês, aquilo que motivava era a confiança do time, né? O time olhava para você e se apoiava em você, e você apoiava o time, foi crescendo junto. Então eu vi muita gente boa nesse tempo de Agreste se estabelecer bem financeiramente, porque você foi vendendo, foi ganhando. E o que você falou, um milho minimamente razoável, bem posicionado, ele te dá uma baita oportunidade de mercado, né? Posicionar o vendedor dentro da fazenda, posicionar isso na Agreste foi, a gente ficou
uma temporada muito boa na Agroeste, crescendo, a regional cresceu em 4 anos, nós estávamos com quase 520 e tantos mil sacos vendidos. Aproveitou o crescimento da safrinha no Cerrado, a gente ganhou em geografia, aquele time de 18 pessoas, Esgoda, foi para quase 60 pessoas, né? Ah, Então, a gente foi liderando, colocando mais gerentes, foi liderando essa estrutura e foi criando conexão com o time, com o agricultor e com o mercado. E isso foi muito bom, sabe? Foi muito prazeroso na época. dentro da Agroeste, você, todo o tempo que você ficou lá, você ficou como líder regional do Cerrado? Líder regional do Cerrado, Esgoda. Líder regional do Cerrado, São Paulo ao norte, e palpiteiro em outras áreas, né? Eu sempre fui muito próximo da área de pesquisa, para ter um conhecimento para a técnica, da área técnica. O marketing era a nossa responsabilidade na regional, então tinha uma estrutura de marketing local, pequena, mas mais eficiente, com suporte na matriz de Xanxerê. Então, eu fui me espalhando em outras áreas dentro da companhia, mas criando uma conexão muito grande com o negócio, com as áreas que davam suporte para o negócio, porque a partir daí você vai movimentando e vai acontecendo. Quanto tempo, Sutil, você ficou nessa função dentro da Agroeste, até a Monsanto comprar? Até a Monsanto comprar a Esgoda. A Monsanto comprou e eu fiquei, mesmo depois que a Monsanto comprou, eu fiquei quase 3 anos com Mas você Monsanto, morava ainda em Campo Verde. morando em Campo Verde, que nós tínhamos uma unidade de produção de semente lá, a Monsanto comprou. ah, Criei identidade com algumas pessoas da Monsanto, um cara que eu sempre me inspirei muito em algumas pessoas, né? E aprendi muito com pessoas que nem sempre foram inspiração, mas eu aprendi. E a Monsanto comprou, na época, um dos líderes era o Cal, estava o Dantas na área de milho, o Brito, e eu fui aprendendo com esse pessoal e mesmo a minha regional foi a que permaneceu intacta quando a Monsanto comprou. Durante o período que eu fiquei, eu continuei tocando a mesma geografia. Você não Depois que eu teve um saí, período que você foi morar em Rio Verde? não, Esgoda, eu fiquei sempre em Campo Verde. Ah, em Campo Eu Verde, eu que rodava estou muito, confundindo. sempre rodando muito, né? Até uma das pessoas que é um ícone para mim, assim, que é um cara fantástico, quando a Monsanto comprou, ela falou, Sutil, como é que você faz para fazer acontecer isso aqui, cara? É grande, é... Cara, eu falei, como é que eu vou responder para esse cara, velho? Eu não tenho como responder para ele, porque eu não sei direito como é que a gente faz para fazer isso aqui. Quem que era Eu esse peguei cara? o Paulo Cal. Grande Cal. Eu peguei e mostrei para ele meu relatório de viagem. Falei, Cal, eu estou hoje aqui, amanhã lá, amanhã lá com o time, com o cliente. E ele falou, isso sempre deu certo, isso vai continuar dando certo e continua fazendo assim. É, Né? o O Cal me Cal inspirei é, o muito. Cal é um cara que inspira a gente, né? É um E motivador. agora há pouco eu estava fazendo uma conversa com o Paulo Alves também, a gente falou do Cal. E eu conversei também nas minhas entrevistas com o Pedro Sasso e fica claro, Sutil. Pedro Sasso é um cara de 34 anos de Singenta, né, cara? Começou com a Ciba e na colocação que ele faz é muito clara e é a minha posição e é a posição que você está acabando de falar. Gerente tem que ir para o campo, cara. Gerente que não vai para o campo, gerente que sai de São Paulo, que está lá no marketing, está lá no comercial e fala, eu vou para o campo. Aí vai para Londrina, vai para Cuiabá, ou vai para Goiânia, vai para algum lugar. Fica 2 dias dentro do escritório lá nesses locais e não vai bater carreador com o seu homem de campo, ele não sabe o que está acontecendo no campo. Então o cara precisa ir comer poeira para depois falar, não, cara, peraí, é assim. Então, por muitas vezes está se perdendo algumas oportunidades de crescer negócio porque gerentes não vão mais para o campo, que é o que você fazia. E provavelmente ainda faz até hoje. Sem dúvida alguma, e Mesmo na continuo tendo posição, prazer fazendo isso. mesmo na posição que a gente vai chegar lá, na Sempre Sementes, como vice-presidente, né, dessa área ligada a sementes, você volta e meia está batendo carreador, está em dia de campo, está com o agricultor, ou estou errado? Não, eu continuo assim e espero poder continuar fazendo isso que me conecta, Esgoto. Nós vivemos um período de muita ansiedade, eu acho, dessa gurizada, do mercado do jeito que está isso, e as pessoas elas passam muito tempo, isso demora um pouco muitas vezes para a gente perceber, no meu ponto de vista, mas eu vejo muita gente passando muito tempo vivendo o seu próximo passo da carreira, né? Não se sentindo bem, e tem um pouco a ver com a entrevista do Pedro Sasso, eu não tive o prazer de conhecer o Pedro pessoalmente, mas foi uma bela entrevista,
E recomendo para quem não ouviu, É uma aula, ouvir, né? ver, é uma baita aula. E eu vejo as pessoas sempre querendo viver o próximo passo da carreira. Eu, quando quis viver o próximo passo na função que eu estava, não fiz bem feito, Ismael. Agora, quando eu vivi que ser o gerente comercial e ser o melhor gerente, me dedicar, eu fui um baita gerente, no meu ponto de vista, assim, e pelos feedbacks que eu recebia das pessoas, sabe? As pessoas estão sempre querendo viver o próximo passo e as empresas estão deixando estão perdendo muito dinheiro por colocar as pessoas sempre querer viver o próximo passo e não fazê-las ficar onde elas estão. Teve muito bons RTVs perdendo oportunidade porque quer ser um gerente júnior ali na frente. Cara, um RTV sênior, um RTV especialista, esse cara tem um valor enorme, né? E as empresas tentando jogar o cara para frente. Eu passei por algumas situações e um dia numa posição de comprador, nós vamos chegar lá na outra empresa, mas só para antecipando, um cara veio me vender, um cara de uma grande multinacional veio me vender milho, 600 sacos de híbrido, é um volume razoável. Eu cheguei e tal, falei, cara, eu vou ficar com o produto. Negociamos, tal, eu quero ficar com o produto. Não, mas veja bem, eu quero te vender mais. Eu falei, cara, eu vou ficar com esse produto. Veja bem, não, Sutil, mas eu tenho mais isso aqui para te vender. Bora. Faz o seguinte, cara, eu quero esse produto. E aquilo me ensinou para a vida um monte, por isso que eu trouxe agora, já esgoto. Eu falei, cara, eu não vou te explicar o porquê hoje, porque eu tenho um tempo apertado hoje, mas sábado de manhã, às 6 horas, se tu vier aqui no escritório, eu te explico. Daí eu perguntei, faz quanto tempo que o teu gerente não roda contigo? Uma grande multinacional, uma das líderes de mercado. Ele falou assim, cara, meu gerente veio comigo aqui na primeira semana, eu estou 1 ano e meio, ele nunca mais apareceu aqui. Daí ele apareceu no sábado, eu contei para ele o porquê e a história, né? Então eu vejo gente, e eu enquanto diretor comercial, depois enquanto... Cara, tu demora 2, 3, 4 meses para contratar um cara. Eu vejo gente contratando, diretores contratando um gerente, largando na região e não aparecendo com o cara, né? Eu tinha, como, por exemplo, contratei um vendedor. A primeira semana de vida desse vendedor eu vou estar com ele, pelo menos, dali 20 dias eu vou voltar, estar com ele mais uma semana e depois vou fazer uns monitoramentos, né? Então, a gente hoje precisa desenvolver mais as pessoas, do meu ponto de vista, do que a gente fez até hoje, e tem perdido isso na ansiedade de estar É. preocupado com o próximo passo, na ansiedade de estar participando de reunião que não precisa participar, né? Esse tipo de coisa, sabe? Você vê muita diferença hoje no RTV do nosso tempo aí, de 25 anos atrás, com o cara de hoje, nessa ansiedade? Eu vejo muita diferença, Esgoda, nesse ponto. Tá? Esses caras teriam um potencial maior que nós, porque eles são pelas ferramentas que ele tem à disposição, mas eu vejo que há 25 anos atrás, as empresas investiam muito mais para desenvolver o cara do que elas investem hoje. Há 25 anos atrás, os gerentes eram muito mais preocupados com o time do que eles são hoje, eu sinto isso. Os diretores eram muito mais preocupados com os gerentes do que eles são hoje. Existia uma proximidade muito maior do time há um tempo atrás do que ela tem hoje, sabe, Osvaldo? Então eu vejo que existe uma diferença sim, e principalmente para os RTVs a nossa geração, com a geração que foi para construir, né, Esgoto? A gente tinha vontade de desbravar, de construir, de crescer, de empreender, de fazer coisas por conta própria. A geração agora não, ela tem outra visão de mundo, ela tem outros propósitos, outros valores, mas ela teria um potencial grande de nos entregar. Desde que a gente entenda o que elas esperam, mas que entregue para elas ferramentas que vão levar a esse próximo passo, sabe? Esse é o meu ponto de É. vista. Sabe, Sutil, assim, a gente para pensar, né, sobre essa geração de hoje, realmente, e eles realmente têm muito mais oportunidade, mas está faltando mesmo o gerente pegar pela mão por muitas vezes e dizer é assim. E a gente entender que eu passei uma fase da minha vida, que você também passou, que até as empresas não aceitavam muito, Sutil, que a gente não quisesse crescer, né? Não, você tem que se desenvolver, você tem que ser um gerente um dia também. Talvez essas próprias empresas acabaram criando isso dentro do mercado que a gente vê hoje, essa ansiedade em crescer. E não aceitavam muito aquele cara que quisesse ser feliz como RTV especialista em um lugar, como ícones do mercado que eu tive oportunidade, graças a Deus, a trabalhar, que eu vou te falar que você conhece. Vilmar Berto, com Pô, 70 anos de idade, trabalhando, trabalhou contigo na Lideira, trabalhou. tá hoje lá trabalhando na Sementes Estrela.
Gilceu Reck, ex-Agroceres em Toledo, por muitos anos, um ícone do mercado. Hoje está fora do negócio, está vivendo na praia, curtindo. Parece. Enio Chinvelski, Toledo, Decalbe, outro ícone. Pessoas que foram felizes sendo especialistas e fazendo muito bem naquela função. E não tinha moleque para ganhar desses caras, não, bicho. Mas entendeu-se que eles eram felizes. E quando eu fui gerenciar o oeste do Paraná, eu cheguei para esses caras e falei o seguinte, Sutil, gurizada, eu preciso de vocês para ajudar a tocar esse time, a formar esse time. Eu nunca precisei falar nada para nenhum deles, cara, era soltar a corda e a coisa acontecia, né? E hoje parece que a gente não tem mais esse tipo de pessoa, né? Esse ícone aí, né? Tem muito pouco, né? Não tem esgoto. No meu ponto de vista, a responsabilidade ela é muito das empresas no processo de trazer o profissional certo para a área certa, esse é um detalhe, muito do treinamento e também entender o que essa pessoa quer, porque o que nós vamos ter daqui para frente é esse perfil de jovens que estão aí, esse perfil mais novo que está aí, nós vamos ter que aprender a trabalhar com eles, né? Nós vamos ter que evoluir ao longo desse processo para trazer esse pessoal com um nível de entrega alto, para conectar o propósito desse pessoal, sabe? Eu É, procuro sempre chamar a responsabilidade para mim. O que que eu posso fazer melhor para que esse cara dê certo aqui? O que eu posso fazer melhor para conectar o propósito dele? Agora não existe mais o Vilmarzão, o Vilmar Berto da vida, né? Eu tive o prazer de trabalhar com o Vilmar há alguns anos, uma figura fantástica. O Vilmar sempre entregou tudo muito correto, tudo muito em dia, tudo muito certo. E quanto a número, com o Vilmar você só conversava uma vez, né? Você não precisava se preocupar com o número desses caras, né? Vilmar, teu número é esse e é esse. Tá bom, cara. deixa comigo, Sutil. Deixa comigo que eu vou fazer. Hoje a gente tem que estar conectando mais o número, tem que puxar mais a responsabilidade, mas a gente precisa entender como desenvolver essas pessoas, porque essas pessoas que vão fazer a coisa acontecer lá na frente. E Certo. também tem que entender que o produtor mudou um pouco, né, Esgoto? O agricultor É, mudou. outra geração vindo aí, né? Vindo outras gerações de agricultores que querem outro tipo de informação, que estão conectados com outras necessidades, que nós vamos ter que fazer essa conexão mais forte para que o nosso time possa ter mais tempo produtivo com esses caras, as nossas equipes, os vendedores de hoje, e com esse tempo produtivo ajudar esse cara a colher mais. E para ele colher mais hoje, precisa de mais conhecimento do que na nossa época. Na nossa época, nós tínhamos o baluarte do conhecimento era muito nosso, né? A agricultura crescia muito e a gente conseguia levar mais coisas para o cara, talvez pela curiosidade. Nós éramos uma geração mais curiosa que essa geração que está aí, né? E aí eles não tinham acesso ao Google, né? Hoje o cara tem acesso ao Google aí que ele busca tudo, né? Então eu tenho falado nos meus treinamentos, sabe, Sutil, que a gente vai ter uma fase da nossa vida profissional que é a mais longa das nossas vidas, que eu falo que é a maturidade, onde você começa a devolver para a empresa em resultado tudo aquilo que ela investiu em você em conhecimento, aquilo que você mesmo investiu em você em conhecimento, e você vai continuar surfando na crista da onda e sendo um cara efetivo em resultado, de acordo com o tanto de conhecimento que você se atualiza e traz, né, para o teu cliente, né? Se você perdeu conhecimento, você perdeu ou deixou de ser interessante, passa a ser interesseiro. Então, eu vi outro dia, né, a definição legal de network. Network é você ser interessante sem ser interesseiro, né? Aí todos É isso querem aí. estar conectados com você. E isso eu acho que tem muito a ver com estudo. E o Pedro Sassi também falou muito isso, né, cara? Que a gente estudava muito lá atrás, as empresas faziam a gente estudar. E hoje isso se perdeu. Você na Sempre Sementes hoje, daqui a pouco a gente vai falar da Sempre. Você consegue fazer teu time estudar, Sutil? Esgoda, aqueles que estão entre o terço superior de entrega são os caras que mais estudam. Não é É, coincidência, né? não é coincidência. Aqueles que estão no terço superior de entrega são os caras mais conectados, que mais estudam, que mais se dedicam. E tem uma grande parcela, e a gente aqui na Sempre, quando foi montar o time lá atrás, juntou muita gente experiente. Isso ajuda muito em algum momento, mas as pessoas têm que continuar evoluindo, porque o mundo evoluiu, né? Nós passamos recentemente por uma pandemia, passamos por várias situações, mudou a forma do agricultor comprar, mudou um pouco a percepção do agricultor sobre a necessidade que ele tem de um vendedor na fazenda,
que hoje ele só atende na fazenda aquele que realmente ele percebe que entrega valor, aquele que não entrega valor, ele não está mais atendendo. E isso estimulou as pessoas a estudar. Então, nós oferecemos muita oportunidade para as pessoas estudar. É a empresa que eu trabalhei que mais dá oportunidade nesse sentido. Aqueles que abraçam vão mais longe, aqueles que não abraçam ficam mais para trás, Esgola. Então, nós temos sim, por exemplo, nós implementamos linhas novas de produto em algumas situações, nós percebemos o quanto tem pessoas que acham que sabem e quanto tem pessoas que correm atrás do saber, do conhecimento. E essas que são curiosas, que correm atrás, são as que fazem a diferença. Falou tudo, meu amigo. Deixa eu te falar uma coisa, vamos voltar um pouquinho no tempo. Você acabou depois saindo da Monsanto e foi para a Nideira já, é isso? Fui para a Lideira, saí da Monsanto, fiquei 3 anos da Monsanto, liderei algumas coisas e fui para a Lideira numa Que ano posição. foi isso? Isso foi 2009 para 2010, eu fui para a O Lideira. que você foi fazer na Nideira? Me conte. Apagar incêndios, esgoto. Lideira foi uma história muito legal da minha vida, assim, foi uma fase super divertida que eu aprendi pra caramba. Não foi a mais importante é a que a gente vive hoje e vai ser a que a gente vai viver amanhã, mas foi uma fase muito bacana. Eu fui para assumir a diretoria comercial, marketing, desenvolvimento, produto cerrado do Brasil. Foi um processo seletivo muito interessante. Eu tinha uma visão da Lideira que não era muito legal, pela forma que ela vinha se comportava no mercado de sementes. Era uma empresa, era uma entrante no mercado, Esgoto. E eu fui para assumir essa liderança, né? Chegando lá, uma empresa que tinha algum produto de soja, um portfólio muito deficitário de milho, e estava no Brasil já. Acho que a Lideira entrou no Brasil em 2005, se não me engano, 2006, e estava errante, né? Tinha uma liderança um pouco distante da realidade do agro brasileiro, estava tentando fazer um copia e cola da Argentina e nos convidaram para liderar o Cerrado do Brasil. E ali a participação de mercado era muito pequena, a situação bem apertada da companhia, né? Vinha com estoque altíssimo de milho. Se criava uma promessa que ia vender 300, 400, 500 mil sacos na época, se vendia 80 e se produzia os 400 e mais os 400 para a próxima, né? E aquilo, um estoque gigante, a gente teve que mudar. E a empresa querendo vender milho e tendo uma maior possibilidade em soja. Acho que na Lideira a gente foi muito inovador, eu fui muito feliz e ajudei muita gente da cadeia de semente de soja na Lideira, mudando algumas coisas. No começo eu toquei o Cerrado, dividindo com o Zé Gilmar no Sul, uma figura que eu tenho um respeito incrível, o Zé Gilmar. Talvez nunca tenha falado isso para ele, mas é uma figura que me ensinou muito, assim, por uma visão diferente da minha. Naquele momento, talvez algumas vezes a gente até confrontava as ideias, mas com o tempo passou, eu aprendi muito com o Zé, olhando um comportamento diferente do meu. Você não aprende com quem é igual a você, né? Adoro, Eu fui adoro o Zé pioneiro, Gilmar. né? Uma Deixa eu fazer figuraça. um adendo aí nisso que você falou. Outro dia eu estava conversando com um líder de uma grande empresa no Brasil. Ele falou para mim assim o seguinte, Esgoda, eu não quero o cara subordinado a mim que esteja falando aquilo que eu quero ouvir só, para que sirva como música. Eu quero quem me desafie, eu quero quem me conteste com argumentos e diga para mim, você está errando, e me convença com argumentos que eu estou errando para que eu venha mudar. Esse é o cara que eu quero trabalhando comigo. Pô, que espetáculo, cara. É isso que Acho você que está falando aí, né? isso. Então, o Zé Gilmar mora no meu coração também, e daqui uns dias ele vai estar conosco aí numa entrevista também, o Zé Gilmar, um outro ícone Que do legal, mercado. figuraça. É. Aprendi Mas muito com ele. aí você teve desenvolvendo na Nideira por quantos anos esse trabalho, para mudar tudo isso, que esse cenário que você encontrou lá? Fiquei uns 7 anos, 7 anos e pouco na Lideiras, mano. Nós, junto com o Zé, com todo o time que a gente montou um time que, na minha acepção de palavra, na minha acepção, enquanto líder, talvez tenha sido o melhor time que eu tive a oportunidade de construir dentro daquilo que a gente tinha naquele momento. E a gente montou um time muito focado, muito concentrado. A gente conseguiu criar na Nideira um modelo de licenciamento diferente na época, onde dava acesso aos nossos cultivares de soja para alguns sementeiros, a gente não abria para todo mundo, isso gerou valor para a cadeia, isso gerou valor para o agricultor.
inovamos no Cerrado, levando produtos de um ciclo muito rápido para o Cerrado, fez com que crescesse a safrinha de milho, por exemplo, em Minas Gerais, que era uma coisa que era muita safra em Minas e menos safrinha. Com essa estruturação na lideira nesse período, e depois começamos um portfólio de soja vertical, crescemos bastante no vertical, nos tornamos líder de mercado em value share na lideira no seu momento, agregamos muito valor. Daí no Entendi. tempo eu assumi o Brasil todo, o Zé ficou no Sul, e a gente foi, nos primeiros 3 anos foram bem difíceis na lideira, mas a gente já trouxe, junto com uma figura que eu respeito muito, a outra pessoa que eu admiro bastante, que é o Hernan Ford, figuraça, né, o Hernan se ateve muito ao financeiro e me deu liberdade para trabalhar na área comercial, dando pitaco em produção, dando pitaco em pesquisa, e aquilo me ajudou muito a crescer. Aprendi demais naquilo, a gente foi crescendo, tanto que chegou em 2014, por ali começou o interesse de outras companhias em comprar a Lideira, mas a Lideira tinha saído de soja, do market share de 1 ponto alguma coisa por cento, Esgoda, foi para 20% de share e 28% de value share, né? No Ah, nosso último ano de Lideira, era um outro momento do mercado, mas teve uma entrega espetacular, e aí eu aposto numa margem. plantei muito 5909, hein, cara? Plantou, foi meu cliente, Plantei 5909, lá em 5909, uma Minas. baita de uma variedade, né, cara? Essa deixou Tudo isso, história, né? deixou história. E a Lideira foi, no seu tempo, e ali eu aprendi um negócio que é muito interessante, poucas vezes se comenta, Esgoda. Eu analisando o que nós fazíamos na Lideira, eu falei, pô, o produto te dá market share. Né? O produto te permite ter geografia, participar mais e ganhar. E nós tínhamos bons produtos em soja, bom produto de milho, crescemos no milho também. Mas o time te permite agregar valor. Né? Então, nós conseguimos agregar muito valor pelo time que a gente tinha. As pessoas foram a diferença? As pessoas foram a diferença, Esgoda. Eu tenho certeza que ali as pessoas foram a diferença. Porque as pessoas entenderam o momento de fechar as torneiras para fazer a virada. E quando fez a virada, as pessoas entenderam a possibilidade de captura de valor, de deixar valor na cadeia, de levar valor para o agricultor. Pensa o agricultor do Triângulo Mineiro, que fazia uma safra de milho ou uma safra de soja, pôde fazer 2 safras. Então, a gente capturou parte desse valor. A gente aprendeu bastante nessa jornada com a Lideira, ofereceu produtos diferenciados para o agricultor, mas o time teve um papel fundamental na ponta para segurar muito do rojão na ponta. Quem segurou foi o time para a empresa chegar até onde Aonde chegou. chegou? E quando ela foi vendida para a Singenta, você já tinha saído ou você saiu depois? Eu saí antes, Esgoda, de vender para a Singenta, eu participei da venda, quando ela se colocou a venda no mercado, várias empresas chegaram, na época tinha chegado a Singenta, a Coff, Novagri, enfim, algumas empresas chegaram para comprar. Eu participei da venda para a Coff, ah, a Coff comprou, e fiquei mais uns 3 anos depois que a Coffee comprou, 2 anos e pouco, acredito. E aí eu saí. Então eu não participei da venda para a Singenta. Eu saí em 2017, final de 17 eu saí. Você Então saiu foi. e já entrou na Sempre? Me conte como que foi Não, essa tua entrada para a Sempre aí. eu saí e fui para uma empresa local em Mato Grosso. Eu tive uma proposta para sair da Lideira, que era ajudar a Girassol Sementes em Mato Grosso, uma empresa local com uma baita história, uma baita reputação, no mercado local de semente de soja e algodão. Era um momento da minha vida que eu pensei em dar uma desacelerada do ponto de vista da correria. E não aguentou, né? Achei que eu ia conseguir, Esgoda, desacelerar, né? Tive essa grande ilusão que eu ia conseguir desacelerar. Passei 1 ano e pouco na Girassol. Esse 1 ano e pouco de Girassol foi um ano de bastante aprendizado, uma ligação muito, muito próxima com o dono. Não, as coisas não deram certo para mim, eu não tive. Acho que tem coisas boas que eu deixei na Girassol que até hoje eles utilizam, cresceram muito em algodão, cresceram, mas eu não estava preparado para aquele momento da Girassol. Já tinha feito coisas muito maiores, desafios muito maiores, mas eu não estava preparado para aquele momento, acho que não deu fit.
com o trabalho que tinha que ser feito lá. O Gilberto é uma pessoa muito séria, a empresa é muito boa, crescendo, tá? Todo ano a gente acompanha de longe, todo ano cresce, entrega bons resultados e tem um bom produto. Mas para mim, eu acho que eu ainda não tinha desligado completamente da Lideira, mesmo tendo sido uma opção minha sair da Lideira, eu não estava totalmente desvinculado. Acho que tem um aprendizado para mim que muitas vezes você precisa dar um tempo para sua cabeça, né? Aí vem depressão, aí vem outras coisas. Então você precisa dar um tempo à sua cabeça para que você possa estar bem para o próximo passo, Você né? teve depressão, Márcio? Tive, agora passei por um processo depressivo. São dois, porque eu também tive. É, Então, digo uma coisa para você, meu amigo José Márcio Sutil: só entende a depressão quem viveu ela ou quem teve alguém na família muito próximo que teve é uma depressão. Às vezes os caras acham que depressão é doença de rico e vagabundo, né? Não é, cara. frescura, É, né? é a doença do século, né? Mas graças a Deus a gente deu a volta e tá aí de volta, né? Na ativa, né? Sem dúvidas, Goda. Acho que isso traz grandes lições para a vida, né? E a gente Ah, passa olhando para as pessoas de um jeito diferente, se torna mais humano em muitas situações que você seria mais duro em algumas situações ou mais rigoroso. E passou da Girassol, eu passei uma temporada como consultoria, dando suporte a algumas empresas. Uma delas era a Serra Bonita, em Goiás, um cemitério local. Mas o meu sangue bate, o meu coração bate, esgoda, e ficou difícil não vir para sempre à época, para a possibilidade de estruturar negócio. Pegar quem te alguma achou coisa. foi o Fernando? Foi o Fernando, a gente já tinha tido passou um tempo em conversa, passou um tempo em negociação. Eu precisava entender muito bem o que ele queria, ele precisava, deixei bem claro para ele que ele precisava me conhecer, e a gente passou um tempo negociando. Inclusive, hoje fazem 5 anos que eu estou na Sempre, né? O tempo voa, parece que É. foi ontem, e eu vim para Sempre porque me identificava com aquilo que eu entendo que eu faço razoavelmente bem, que é montar time, é estruturar as bases, dar força para o negócio, entender um pouco de qual é o design que a empresa tem que ter, qual é o modelo que a empresa tem que ter, porque isso não dá para copiar e colar de uma empresa para outra, né, Esgoto? Não. E foi isso que me trouxe para Sempre em 2000 e alguma coisa, fazendo 5 anos, 2018. Sabe, Eu vim Sutil? para cá. Eu fiz uns treinamentos com a Sempre lá atrás. Acho que você não estava ainda, não era com você ainda, né? Não estava. É. Nós fizemos treinamento E- juntos na Lideira, mas Sempre Na não. Nidera. É, então fiz o treinamento na Sempre, cara. E o que que eu vejo da Sempre, que você me falou dos números de hoje, que vamos evitar de falar sobre isso, né? Sobre números e tal, porque a concorrência aí depois fica sabendo quanto que a Sempre vende, não é bom, né, Sutil? Mas cresceu muito, cara. Cresceu muito. Me assustou o número que você falou, me assustou o número de pessoas que você estão no campo. A que você atribui esse tipo de coisa, além do, do esforço de todo mundo de campo? O que que estava faltando para Sempre que você conseguiu agregar para chegar no que está hoje, cara? Construir uma empresa de semente no segmento de milho, Esgoda, ela é muito mais suada, muito mais trabalhoso, vamos dizer assim, do que construir uma empresa em outros segmentos. Porque você precisa, é um negócio de poucos agentes no mercado, de pouca tecnologia disponível. Tá? A biotecnologia está na mão de duas empresas ou três, e é um negócio que você precisa pôr muita grana na frente, né? Ou ter coragem de reinvestir tudo no negócio para que você seja competitivo em produto, para que tenham acesso à tecnologia e para que você possa levar o produto para o campo e mostrar que o teu produto é tão bom quanto o produto do concorrente, ou que o teu produto bem posicionado entrega um resultado melhor que o concorrente na grande maioria das vezes. Então, vem muito de olhar para pesquisa, para fazer bons produtos, mas vem muito da coragem do dono e aqui tem um dono, dele reinvestir no negócio, dele focar tudo aquilo que ele gera do negócio, ele reinveste e um pouco mais reinveste no negócio e permitir com que os executivos que estão com ele tenham liberdade para trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Ele dá muita liberdade para você, mostrando que ele gosta de ser confrontado, ele gosta de ser. E você vai mostrando, e a gente teve a liberdade para mostrar isso. Foi crescendo com o time, foi crescendo na ponta, passou por situações difíceis em algum momento, mas foi crescendo, foi trazendo, deu
Estava no tempo certo a estruturação, o mercado entrou a cigarrinha e gerou uma falta de semente no mercado, o mercado crescendo rapidamente, você aproveita essa oportunidade também, é mais fácil você crescer quando o mercado cresce, mas a gente cresceu e se estabeleceu, sabe? Então, isso foi trazendo oportunidade da gente estruturar a empresa, estruturar o negócio, amarrado em boas pessoas, novamente, é um bom time, né, com responsabilidades bem definidas nas bases, nas pontas, onde está cada um dos agentes que fazem as coisas acontecer. Entendi. Quando tem problema aqui, a gente não busca o culpado, a gente busca a solução. E foi estruturando, hoje está com uma estrutura de pesquisa muito bem arrumadinha para entregar bons produtos em milho. Está olhando para outras coisas com biotecnologia, está olhando para outras, investindo pesado nisso. Mas Deixa eu foi muito. falar um pouquinho de biotecnologia, já que fazer um parênteses aí. Eu, como agricultor, que parei de plantar aí há uns 2 anos e tal, mas o que que eu enxergo? Que a gente teve um boom da biotecnologia muito forte e, assim, me dá a impressão que, principalmente aí com o advento aí da cigarrinha, a biotecnologia perdeu um pouco de força devido ao número de aplicações que o cara tem que fazer para controle de cigarrinha, acaba matando outras pragas também. Tô errado? Me ajude a entender isso aí um pouco, Sutil. Quando nós vamos para o horizonte mais técnico, eles vão dizer que não faz muito sentido, mas quando você vai para a prática, faz total sentido no meu ponto de vista, Esbano. Você, com 10, 15 aplicações, 8 para cigarrinha, algumas regiões do Brasil chegando a 15 aplicações para cigarrinha, não tem lagarta que fique viva, né? Você está aplicando a cada 3, 4 dias para cigarrinha, e aquilo acabou favorecendo a longevidade maior de algumas tecnologias que estão no mercado, ou mesmo o produtor voltar a olhar só para o potencial produtivo e deixar um pouco a biotecnologia de lado. Tanto que você vê em algumas regiões do Brasil híbridos convencionais com alto potencial de entrega que são muito bem plantados, né? Ouvi Mas, falar disso. né, você vê algumas regiões do Brasil, pega o Sudeste goiano, tem um híbrido da nossa concorrência, que ele é líder de mercado lá, sendo convencional. E não é porque o produtor planta para vender convencional, ele é líder porque ele é muito produtivo. E o cara tem que fazer 8 aplicações, 10 para cigarrinha num Viptera, num Pro 4, ele vai fazer as 8, 10 no convencional e vai estar limpo igual no final do dia a lavoura e tendo uma performance fora da curva, né? Então a gente tem que entender um pouco como facilitar a vida do produtor com biotecnologia. Os nossos eventos eles começam olhando um pouco diferentes, de como facilitar a vida do agricultor, como gerar. Por exemplo, nós estamos muito focados em algo que não tem no mercado, nós estamos muito focados no controle de percevejo, Hum. né? Com produtos à base de RNA interferente, estamos com uma possibilidade muito boa de trazer primeiro um produto para aplicação, over the top, depois um transgênico para controle de percevejo. A gente está muito entusiasmado e acredita que vai levar para o agricultor essa solução de alto impacto e alto potencial de entrega. Então, a gente está olhando para outras coisas, está olhando para transgenia e para como absorver melhor o nitrogênio, mas também está olhando para a espodóptera, está olhando para o complexo de lagartas como um todo. Outra coisa que a gente está olhando na nossa área de biotecnologia para o próprio nematóide, que é uma praga que gera um prejuízo gigantesco para o agronegócio brasileiro e hoje é controlado basicamente por biológicos, né? Os produtos que são efetivos são biológicos ou produtos orgânicos, são efetivos. Manejado, né? Não controlado, porque É não manejado, acharam, não acharam controle para isso aí. Já que você falou nos biológicos, né? A gente viveu aí, você viveu o boom da biotecnologia, né? Você está vivendo o boom dos biológicos, porque nós estamos, acho que no top. Como você enxerga os biológicos nos próximos 5, 10 anos? Transferência de tecnologia? Como é que se enxerga isso aí, Sutil? eu quero acreditar, Esgoda, que nós estamos no primeiro ciclo de evolução dos biológicos, ou no segundo ciclo de evolução dos biológicos. Nós mesmos estamos investindo muito recurso nosso em biológico, a gente acredita que vai ser um jogador importante nesse mercado biológico. Hoje nós estamos ainda na fase do micro-organismo vivo no biológico, né? E o produtor tem usado o biológico, não é porque é sustentável, cara. O produtor tem usado o biológico porque tem funcionado. Esse é o meu ponto de vista, né? O produtor não Aham. usa porque é sustentável, não. Legal que também é sustentável, mas ele tem controlado a cigarrinha, ele tem controlado o percevejo, ele tem controlado o lagarto, ele tem controlado outras coisas.
Nós estamos com muitos micro-organismos comoditizados ainda, que o que diferencia de uma marca para outra é basicamente formulação e a forma com que vai para o mercado, Esgoda, mas eu acredito que os próximos ciclos de biológico, nós estamos investindo pensando nos metabólitos e nos exudatos, né, que vão ter um efeito quase que de produto químico, de controle. Nós já tivemos produtos no passado de multinacionais que eram produtos oriundos de metabólicos. Então, eu acredito que os próximos ciclos do biológico vai tornar mais interessante esse mercado e vai entregar ainda mais valor para o agricultor são os produtos com base de exudatos e metabólicos e compostos, misturando mais de um micro-organismo, a legislação se ajustando, permitindo que a gente chegue com produtos dessa forma, a gente vai chegar num resultado melhor para o agricultor. Eu continuo acreditando, Esgoda, que o mercado de biológico é crescente, ele cresce, mas eu acredito que hoje nós estamos numa fase ainda de comoditização do mercado. Estamos vendo muita multinacional entrando, mas estamos vendo muita empresa nacional muito boa. Esses dias você entrevistou o Marcelo da Simbiose, que é uma baita empresa, né? Você vê muito, Marcelão, isso, grande cara, abraço para o meu amigo Marcelo e Alexandre, dois baita cara. duas figuras, né? Dois caras que a gente se espelha nesse tipo de gente. Então, tem empresas nacionais crescendo fortes, mas tem multinacionais chegando, comprando empresa, porque eles estão olhando para o futuro desse mercado. Esse mercado não vai ficar em 3, 4 bi, né? Esse mercado vai para 14, 15, 20 bi, acredito eu, num curto espaço de tempo, porque os produtos estão tendo alta eficiência. Então, acredito que nós vamos passar por novas gerações de produtos, pensando em metabólico, exudato e compostos de biológicos para entregar resultado melhor para o agricultor, sabe? Tem essa confiança. Certo. Ô, Sutil, em relação aí, né, ao teu germoplasma aí, vocês estão especificamente em milho, só germoplasma próprio, vocês compram de terceiro, como é que vocês estão hoje? Só germoplasma próprios, quando a gente fez um investimento bastante grande, a empresa tinha um bom germoplasma, tá? De várias aquisições pequenas, se nós lembrarmos, lá em 2007, 2008, nós tínhamos 60 e tantas, 70 marcas de semente de milho no Brasil. Hoje nós temos marca um pouquinho mais de 20, mas de empresa tem um pouco mais que meia dúzia, né? Que desenvolve genética. A empresa tinha. Esses bancos foram fechando, pequenos, o Fernando comprou muitos desses bancos. Nós tivemos o mérito de organizar a nossa pesquisa nos últimos anos. Nós só olhamos para germoplasma próprios, compramos um banco de uma grande multinacional que ela dispôs à venda, parte de um banco a gente comprou, isso está nos dando uma expectativa muito boa na junção com o germoplasma que a gente tinha, e a gente investiu em unidade de pesquisa própria, né? Então, hoje nós temos uma unidade de pesquisa em Santa Helena, Goiás, que continua sendo uma unidade muito forte, que nos ajudou muito nesse momento da tolerância à cigarrinha, porque lá tem cigarrinha há 10 anos, então o produto que saía de lá nosso tinha uma tolerância diferente à cigarrinha. Faz uns 2 anos e meio, 3 anos, a gente chegou em Toledo, está junto no Bioparque, ali em Toledo, que é um polo de inovação. Tem muita oportunidade de estar no Bioparque, a gente gosta de estar em ambiente inovador. Do E lado da agora, minha casa, do lado de né, Palotina. isso aí, da Grande Palotina. E depois, Esgoda, agora recentemente a gente adquiriu que para nós vai fazer a grande diferença no processo de melhoramento. Nós adquirimos uma unidade da BASF, que era da área de produção de vegetais em Uberlândia, e a gente está muito entusiasmado com essa possibilidade, 42 hectares de pesquisa, com 60 e tantas estufas, pensando em acelerar ainda mais o nosso processo de H, que é a base do nosso melhoramento, também trabalhando com melhoramento convencional, com bioinformática, a gente acredita que vai ser se manter competitivo com investimentos dessa forma, Esbano. Então, a Que gente hoje espetáculo, tem a cara. possibilidade de ter um germoplasma próprio, inclusive, em alguns momentos já está cedendo germoplasma terceiro. E soja, cara? Me fala um pouquinho de soja, como é que vocês estão? Nós não trabalhamos com soja, Esgoda. A companhia Nem trabalhou com pretende soja, trabalhar. não pretende trabalhar por esse momento. O mercado de soja é um mercado que está altamente concentrado hoje na mão de um grande obtentor que fez um trabalho extremamente competente. E a gente tem olhado, sim, com biotecnologia para soja, mas não com germoplasma para soja. Então, hoje nós já temos plantas dentro dos nossos laboratórios, plantas de soja convertida transgênica, temos planta de algodão. As nossas biotecnologias, nós estamos olhando para soja, milho e algodão, mas hoje nós não olhamos para soja como um produto estratégico. Estamos vendo que um competidor aí está fazendo um excepcional trabalho e tem mercado próximo a 80% de mercado. Entendo que seria muito difícil romper isso nesse momento. E outra coisa, Esgoda, que nós olhamos muito aqui na companhia é foco.
né? Nós temos pessoas, nós temos energia, nós temos recursos para investir no que nós estamos nos propondo, nós vamos. Daí, investir em soja agora talvez seria tirar um pouco do foco, como outros negócios que vez ou outros aparecem. Então, a gente focou em bioprodutos, em biológicos e numa linha importante, está extremamente focado no milho para ser um agente importante do milho. A gente tem um plano aí de chegar a um share mais interessante com o investimento que a gente está fazendo em time e acredito que vai chegar aí nesse objetivo. Ok. Vamos falar Brasil. Você espera, você estando na Sempre daqui a 5 anos, você gostaria de ter que share nesse Brasil em semente de milho híbrido? Esgoda, eu nunca saí de casa para ter menos de 100% de share, eu não tenho essa competência. Eu não tenho essa Boa, boa competência. resposta. Toda vida que eu vou num cliente, que eu vou eu penso em ter 100% Você daquele vai que no eu tenho. baile e se você vê a Gisele Bündchen, você quer dançar com ela. Eu não sei dançar, Esgoda, mas com certeza eu ia puxar assunto, ia ser a primeira pessoa que eu iria conversar. Mas eu acredito que a gente tem o projeto que a gente está montando, com a estrutura que a gente tem hoje, tá? Vai nos levar a algo um pouco maior que 10% de share. Tenho muita Boa. convicção disso, que nós estamos alinhados para isso. E fora do Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, vocês estão nesses países? Como é que você está aí? A gente está no Paraguai, tá? Tá com 3 produtos registrados para o Paraguai. O Paraguai é um mercado anexo, um mercado brasileiro, muito parecido. A gente pretende chegar nessa participação de mercado maior no Brasil para depois olhar de uma forma mais agressiva para outros países. Mas a gente já tem acordos de germoplasma para a Argentina, já tem acordos de germoplasma olhando para a América do Sul, mas mais ao centro da América do Sul, como Bolívia, como Colômbia, como potencial. A Venezuela, se um dia mudar a posição política da Venezuela, tem um potencial para milho fenomenal e o germoplasma brasileiro encaixa bem. Então, a gente está sempre do lado ali. Enquanto tiver esse modelo de governo, lá não faz sentido. Mas está testando o produto, tá? A hora que mudar um modelo de governo, espero que um dia mude, para o bem do povo da Venezuela, nós temos condição de ajudar aquele povo a crescer, porque a Venezuela pode chegar aí a mais de 10 milhões de hectares de milho também, que seria um grande jogador no mercado mundial de milho, né? Mas tem muita coisa para a gente fazer dentro do Brasil, Esgoto. Então, aquela questão do foco é fundamental, cara. Tem muita coisa para crescer ainda dentro do Brasil. O Brasil é grande e dá muita oportunidade. A gente acredita que só vai para fora realmente com energia, com força, depois que a gente bater aí esse share que nós estamos perseguindo aí. Não o meu, mas o da companhia. O meu vai ser difícil chegar até 100%. Por enquanto, você não está dançando com a Gisele Bündchen, mas está conversando, né? Estamos mandando WhatsApp, estamos ali, né? Tá certo. Sutil, assim, eu gostaria que eu sempre peço para as pessoas que eu estou entrevistando, a gente está chegando no final da nossa entrevista, quase 1 hora de conversa, para que você deixe um recado para o sementeiro. Principalmente que essa é a tua vida, para o menino de sementes que está começando agora, aquele que é um AT, 23 anos de idade, saindo da faculdade, se formando, aquela menina, aquela jovem, porque para mim não faz diferença, homem, mulher, está vendendo, estamos junto. Deixa um recado para esse pessoal, de que forma que ele devia conduzir o dia a dia dele para que ele tivesse tanto sucesso quanto o teu time tem, quanto você tem. Manda lá o recado do meu amigo Sutil para esse time aí. Esgoto, agora você me apertou sem me abraçar, né? Porque a gente sempre vai tentar olhar para aquilo que a gente já fez. Mas, primeiro, se você está no negócio, no segmento, o que é um segmento que você tem a possibilidade de conquistar o respeito do agricultor, é o segmento de sementes. O segmento de semente de milho, sem dúvida nenhuma, é o vendedor que o agricultor mais tem predisposição para ouvir, né? Então, se você está nesse negócio, se você quer entrar, se você tá num negócio de alto potencial de crescimento, mas para isso você tem que abrir mão de muita coisa e mergulhar de cabeça nesse negócio. O negócio de semente não é um negócio para fazer mais ou menos. O negócio de semente, na minha opinião, é um negócio para quem gosta e tem a possibilidade de ser realmente intenso. Então, a presença com o agricultor é fundamental, atualização constante e diária, as coisas têm evoluído numa velocidade muito rápida, a gente precisa acompanhar isso para não ficar obsoleto. Tem muita gente experiente, extremamente atualizada no mercado, mas tem muitos jovens extremamente obsoletos. Então, mergulhem de fato no conhecimento que entrega para o agricultor.
e esteja sempre muito disposto a ouvir o agricultor para aprender com ele. Porque como você tem a porta aberta quando você trabalha com sementes, você tem a grande possibilidade de aprender com o agricultor, porque ele vai te abrir mais o coração e vai abrir a porteira da fazenda, você vai conhecer mais da fazenda dele e vai poder levar o que você aprende com ele para outros, né? Praticar o efeito esponja, que o mestre Daniel Glatt sempre fala muito, né? Então, o negócio semente te permite fazer isso. Entra de cabeça, mergulha, acredita. Existe uma demanda muito grande por profissionais nessa área, profissionais capacitados nessa área, um mercado que ainda remunera absurdamente bem, o mercado de semente, vai permitir com que você realize seus sonhos, mas vai principalmente permitir que você ajude muitos agricultores a melhorar de patamar de produtividade e criar uma história de respeito. Acho que se eu tenho agricultores que me conhecem e me respeitam há 20 e tantos anos, andando pelo Brasil, muito vem do segmento que eu atuo, que abriu essa porta para a gente criar as conexões que a gente criou. E crie conexões, aprenda com quem já fez, discuta com quem já fez, faça algo que é muito importante e que me ajudou muito na carreira. Procure mentores, se inspire em mentores, né? Na época, talvez a gente não olhasse, mas das conversas que eu tive com o Esgoda, eu sempre aprendo muito, das conversas com o Brusa, com o Jairo Bandeira, lá no tempo de Agroeste, de Avipal, foi um cara fantástico, mas aprendi muito vendo o Daniel Dias, o André Dias fazendo o que ele faz, o Paulo Cal, para mim, foi um grande mestre, o Hernana. Então, procure se espelhar em algumas pessoas e aprender com essas pessoas, porque são referências positivas que me ajudaram muito e acredito que possa ajudar você. E muitas vezes é a pessoa que está do teu lado, está próximo, fazendo um pouquinho diferente. Então, não sei se contribuir como você esperava, Sim. mas é o que eu posso dizer de como me ajudou e como eu vejo que quem pratica isso aprende bastante e cresce bastante. Perfeito, tio. Acho que é por isso que eu construí esse canal, para que pessoas como você, pessoas como a que você citou aí, que já participaram de entrevistas, possam vir contribuir para os jovens, né? Que eles escutem vocês, né? Que são pessoas que hoje têm muito sucesso, mas que passaram aí por perrengues nesse agronegócio que ninguém imagina, né? Todo mundo acha que é tudo berço esplêndido, né? Mas teve muito perrengue aí no meio. Eu acho que isso assim, é extremamente importante. Queria agradecer a Sempre Sementes, né, parabenizar o Fernando Presoto, porque também é um cara, como você falou, que investe um negócio perseverante e que hoje está com a Sempre Semente brigando em outros patamares do que estava no início. Então, foi um cara que acreditou nesse negócio, trouxe você, um negócio que está acontecendo e um detalhe até interessante que você falou, continua apostando muito forte nesse negócio, né? Então, parabéns aí, Fernando Presoto. Sutil, parabéns aí pelo que você construiu, está construindo, ainda vai construir aí na Sempre Sementes. Muito obrigado aí por esse bate-papo que a gente teve hoje, que foi muito agradável e contribuiu com certeza em muito para os nossos ouvintes. Então, queria agradecer a você, a Sempre Sementes, né? E dizer para você, o meu ouvinte do Agrocanal LFZ Consultoria, que toda quinta-feira estaremos com você com mais uma entrevista tão boa quanto essa do nosso ícone do mercado, José Márcio Sutil, como outras entrevistas e outros conteúdos. Te inscreva no meu canal do YouTube, Agrocanal LFZ Consultoria, deixe seu joinha aí e vem comigo. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio. Grande abraço, pessoal. Obrigado, Sutil. Obrigado, Esgoda. Abraço. Tudo bom para vocês, pessoal.